Vamos aguardar uns minutinhos, as crianças vão ter o culto na linguagem delas, então elas saem nesse instante. Você que está aí em casa, como funciona aqui em Vila São José? Por causa do espaço, a gente faz o louvor, toda a igreja junta. Aí agora, quando termina essa parte de louvor, de avisos, as crianças vão para as salas e nós ficamos aqui num culto. Daqui a pouco, meia hora, 40 minutos, nós vamos inverter. Aí as crianças vão fazer o culto e nós vamos para as salas. É por isso que dá essa divergência aí. Tem até um pouco de barulho aqui, mas são eles, não tem jeito, deixa eles saírem lá. E nós, aos domingos, pela manhã, temos estudado o livro de Atos. E vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos estudar hoje o finalzinho do capítulo 2, dos versos 42 até o verso 47, mas eu vou ler a partir da perícope, o pedaço, a partir do verso 37, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Até aqui. Nós vamos orar. Vou pedir ao irmão Tiago, que já está aí perto do microfone mesmo. Então, por favor, irmão, ore. Nosso amado Deus e Pai, somos gratos por mais esse dia, ó Deus, somos gratos pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar o pastor Viana nesse momento, que ele possa pregar poderosamente, ó Pai, através do Seu Santo Espírito, que possamos, em todas as nossas questões, ó Pai, sempre lembrar que a resposta está em Cristo. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado, irmão. Vamos lá, vamos começar aqui no verso 42, e queria dizer que tudo que nós vamos ver agora é resultado de uma decisão de que cada pessoa fez. Eles se arrependeram, lembra? Eu sempre volto nesse, porque essa foi a mudança que aconteceu. Eles perguntaram, quando eles ouviram falar de Cristo, eles se arrependeram, eles disseram: o que nós fazemos? Pedro falou: se arrependam, e eles se arrependeram, porque tiveram os corações cortados, perfurados, compungidos pela palavra, e aí há uma transformação de vida, e aí começa a nossa imitação. Irmãos, esta igreja que nós vamos ver agora, não é a igreja perfeita, porque esta igreja perfeita simplesmente não existe. Nós vamos ver, quando estudarmos Atos, que teve problemas, vários problemas, muitos problemas, e logo no começo tive problemas, mas eles continuaram, e esta igreja vai continuando por 2000 anos, e vai continuar até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece aqui no verso 42? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Já vou começar com a palavra perseverar. Se você tem, por exemplo, uma nova versão internacional, irmãos, eu não entendo das línguas originais, eu só
vou atrás de comentaristas. Mas, por exemplo, a Nova Versão Internacional diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Irmãos, pode ser dedicado se você entender como uma dedicação constante. Porque a palavra aqui que é usada é uma palavra que quer dizer assim, olha, eu vou pegar aqui um pouco do dicionário que eu peguei aqui para ver, tá? Olha, atender constantemente. Continuo firme em, essa é a ideia, continuar a fazer algo com intenso esforço. Perseverar, continuar, ter firme, vencendo os obstáculos. Para você ver a coerência da tradução, só para você entender o que a igreja fazia. Eu vou só lembrar de um texto que está em Marcos, capítulo 3. Esse texto vai falar só de um barco. E nós vamos aprender com o barco hoje. Marcos, capítulo 3, verso 9. Jesus disse aos discípulos assim, olha, verso 9, Marcos 3. E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Irmãos, sempre pronto é perseverar, é a mesma palavra que é usada lá. Não é que sempre a palavra do mesmo jeito, mas a ideia que a gente nota é essa, é sempre pronto. Isso é perseverar. Sempre pronto. Sempre pronto a responder com mansidão àqueles que nos questionam a fé. Sempre pronto a glorificar o nome de Jesus. Sempre pronto. Essa é a ideia. Por isso que a Bíblia aqui, volta para Atos, era só para você ver a tradução, 42. E eles perseveraram. Eles tinham sempre pronto algo de contínuo, como aquele barquinho que Jesus pediu para os discípulos ficar. Sempre ali. Sempre pronto. E no que eles deveriam ficar sempre prontos? Eles tinham de ficar sempre prontos nesses 4 pilares. Há um autor que chama de pilares, realmente, muitos chamam de pilares, fundamentos, de uma igreja saudável. Então, eles falam 4 coisas. Eles dizem aqui, olha, eles perseveraram, tinham sempre junto de si o quê? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Nós temos que manter, uma igreja tem que manter isso. Por quê? Porque isso começa, esse primeiro pilar aqui que ele fala, é a doutrina. A palavra doutrina quer dizer ensino. Vamos lembrar da grande comissão, né? Eu vou ler. Eu prefiro ler do que traduzir errado, do que falar errado. Eu vou lá em Mateus 28, lá no finalzinho, mas você não precisa de ir, você sabe de cor. É eu que não sei de cor, mas você sabe. Mateus 28, 18, vamos lembrar o que é a grande comissão, a grande ordem que Jesus deu para a sua igreja. Chegando-se, verso 18, tá? Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Olha, todo ano, já vai caminhando para 2 décadas, esta igreja ela vai no feriado de Corpus Christi, que é um feriado que sempre cai numa quinta-feira, a gente vai fazer uma viagem missionária. E esse trabalho da viagem missionária é um trabalho conjunto. A grande comissão é cumprida por 2 igrejas. A Igreja Batista de Vila São José vai e prega o evangelho. E a igreja que recepciona, ela tem que ensinar, porque a gente não fica lá ensinando. A gente fala, mas quem vai dar continuidade nessa grande comissão é a igreja. Então, foi lá em Lupércio, agora é o pastor Fabiano que tem que fazer isso. Ele tem que continuar lá com a igreja, ensinando a guardar. É isso que funciona, é assim que vai crescendo a igreja. E o principal pilar é a doutrina. Irmãos, o que identifica uma igreja é o seu ensino. Não tem jeito. Sabe aquela história de que eu fui numa igreja igual a nossa? Uma vez uma pessoa me disse, eu falei, é igual, canta as mesmas músicas. Eu falei, não, nós cantamos as músicas que tocam aí nos rádios, nos clipes. Não. Cantar a mesma música, não. Claro que
tem músicas que nós nem devemos cantar, né? E a gente filtra aqui as músicas que desviam um pouco da doutrina. Mas, irmãos, é o ensino da palavra. A doutrina é que edifica. Você nota que o próprio apóstolo Paulo, que não estava nessa época aqui não, hein? O apóstolo Paulo vai aparecer lá no capítulo 8, ainda nem convertido. Vai se converter no capítulo 9 de Atos ainda. Não. Mas o apóstolo Paulo, como ele teve instrução direta com o Senhor Jesus, e o autor da Bíblia é Deus, somente os escritores que são diferentes, mas é o próprio Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, que nós já estudamos, mas vamos lá para Efésios capítulo 2. Quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, no verso 20, ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então aqui Paulo fala que a igreja ela vai ser fundamentada na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos aprenderam de Cristo, e eles tinham essa comissão de passar isso, ensinar as coisas. Lá em Mateus 28, lá, Jesus está falando para os apóstolos lá. Então, olha, eles que tinham que fazer isso. Então, eles estabelecem a igreja, põem as doutrinas básicas na igreja, e aí formam um pilar. E a primeira coisa que nós vamos ver que eles ensinaram era o que nós chamamos de cristologia ou teontologia, mas o que importa é só, esquece esse nome, é só assim, o estudo de Cristo. Lembra? Eles se reuniam no templo. Que templo? Na sinagoga mesmo, lá no templo de Jerusalém, não tinha templo de igreja ainda. Eles eram judeus que diziam, Cristo é o Messias. Tudo isso está acontecendo com os judeus aqui. Claro que vieram judeus de várias partes, como a gente vê na descida do Espírito Santo, mas eles eram judeus. O que eles tinham que saber? Primeiro, quem é Cristo? Que Cristo não era só um profeta. Não era mais um profeta. Não era um homem que fazia milagres, mais um que fazia milagres. Não era um homem que ensinava coisas boas, mais um que ensinava coisa boa. Não era um mártir, porque mais um mártir, vários mártires morreram. Não. Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido. E quando você compreende isso, a sua vida tem que ser transformada. E se ela não foi transformada, tem algo errado na sua teologia, no seu entendimento. Pense bem, irmãos, quando eles entendem Cristo, eles mudam. E minha pergunta, para mim e para você, é, eu entendo Cristo? Eu entendo que Ele é, claro, dentro das limitações. Eu entendo que Ele é o Filho de Deus, que Ele se despiu da sua glória e que veio, morreu e pagou os nossos pecados. Eu sei isso. Isso faz diferença na minha vida. Porque se não fizer diferença na minha vida, não adianta nada. Às vezes nós assistimos filme, ouvimos músicas, alguma coisa, e fala, parece que isso mudou a minha vida. Então, pode ser, não duvido. Mas Cristo tem que ser a principal mudança da sua vida. Eu quero pensar com você se mudou, porque aqui a igreja muda. Aqui a igreja muda tudo. A interpretação da lei agora era a que Cristo falou. Agora aquela igreja tinha uma disciplina. Nós vamos ver no capítulo 5, disciplina de Ananias e Safira. Nós vamos ver depois Paulo também dando. Então tem que ter a disciplina. Por quê? Para manter a ordem. Por quê, irmãos? Porque essas pessoas se arrependeram, se converteram, agora são morada do Espírito Santo. Só tem um problema: continuam pecadores. Não, eu moro perto da avenida. E eu penso que assim, a nossa vida é como daquele jeito. A Mariana limpa a casa. Se ela ficar um dia sem passar pano quando você passa o dedo, ó a fuligem. Todo dia aquela bendita poeira aparece.
pode fechar. E olha, fecha a porta, aparece. Eu não sei de onde aparece. Olha, poeira na casa é o pecado na vida do crente. Ele aparece. Aí você fala, apareceu, e o que a gente vai fazer? Vai limpar de novo. É assim que vai funcionar. E essa igreja sabia disso. Então, eles aprendem a conviver com a nova identidade em Cristo. Um Cristo que perdoa, um Cristo que ama, um Cristo que exige uma entrega total. Lembre? Gosto de lembrar, hein? Cristo perdoa, irmãos. Cristo é aquele que falou, perde a mão, perde o olho, mas não vai para o inferno. Cristo é aquele que falou, você já fez tudo, tá, dá todos os seus bens e muda. Cuidado, não faça de Cristo alguém mais tão bonzinho, que ele chega às beiras da injustiça. As pessoas ali, elas compreenderam a justiça de Cristo, e é o que nós estamos tentando fazer há 2000 anos, e eu espero que nossa igreja tente fazer isso sempre. Buscar a justiça de Cristo. Como que a gente faz isso? Aprendendo a doutrina que nos foi posta pelos apóstolos, pelos profetas, pelos escritores da Bíblia. Tá bom? E daí tem um segundo pilar, né? O primeiro é essa. Eles perseveraram, eles mantinham sempre junto a doutrina. Depois, a comunhão. Irmãos, comunhão vem de palavra comum. Essa palavra é repetida várias vezes no livro de Atos, no começo da igreja. Algo em comum, comunidade, comunhão, comum. Algo em comum é aquele ponto de intersecção. Vou entrar na área dos matemáticos aí, né? Não é isso aí, é ponto de intersecção, não é aquele negocinho que pertence aos dois conjuntos? Não é? Então, ele pertence aos dois, isso é comunhão. E nós precisamos de ter comunhão. Comunhão de quê? Comunhão de pensamentos, comunhão de sentimentos e até comunhão de coisas. Por que nós temos comunhão de coisas? Eu não vou dar minhas coisas para você e você não vai dar para mim. Nós vamos buscar o equilíbrio das coisas. Eu não posso querer saber, vou brincar aqui, né? Eu não posso querer saber tanto de física quanto o pastor Neil, porque eu não entendo nada de física. Mas nós temos comunhão. Nós temos comunhão. Às vezes eu vou dar algum exemplo aqui, eu mando mensagem para ele, pastor, me diz aí, eu estou falando besteira? Eu estou falando que numa nuvem tem mais aí uma manada de elefante de peso. É isso mesmo? Aí eu pergunto para o pessoal da física lá, me explica aí. Me explica esse negócio. Comunhão é isso, de tal forma que nem ele pareça muito sábio, nem eu pareça muito burro. Comunhão. Sentimento do mesmo jeito. Não adianta olhar para mim como um super santo e você como o pior pecador. Nós vamos nos equilibrar. Às vezes eu sou o pior pecador e você é o super santo. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos equilibrar isso. É isso que eles fazem. E a comunhão, ela faz isso. E como que se consegue isso? Nós vamos fazer um bom teste na semana que vem, você que vai participar. A comunhão vai ser o que nós vamos fazer assim, de uma forma muito prática na semana que vem. Porque nós vamos ter um lugar em comum. Se estiver chovendo, vai estar chovendo para todo mundo. Se tiver sol, vai estar sol para todo mundo. E aí, o que vai acontecer? Não tem essa de que, esse copo está aqui, eu não sei de quem que é, não. Eu vou descobrir de quem que é e vou devolver. Não. Essa criança está aqui, não é meu filho. Não, eu vou tomar conta dela. Comunhão. Eu vou me vestir de tal forma que eu não te escandalize. Pastor, o que é pecado? Vamos lembrar? Comer carne é pecado. Imagine que vai lá alguém e fala assim, eu me escandalizo de comer carne. Não vou comer carne. Fica tranquilo. Pastor, eu não vivo sem carne. Vive, claro que vive sem carne. Não. Antes de Noé não comia carne. Claro que vive, sai dessa. Vive sim, come qualquer coisa. Nem que seja aquela carne falsa lá de soja. Mas vai comer alguma coisa. Não, para. Por quê? Como é que consegue isso, pastor? Olha, consegue o seguinte, vamos pensar nas coisas. Lá em casa, né, eu falo assim, nós vamos, sei lá, num lugar, você já notou, olha, cadê aí,
vocês precisam saber. Você anotou que você vai num casamento agora? Vai nos buffets. Aí tem aquele cardápio lá do que vai servir. Você já anotou? Aí vem tudo bonitinho que vai escrever, né? Eu nunca vi um dizendo, a mensagem vai ser essa. É sempre o cardápio. A ideia que tem é que a gente vai num casamento para comer. Não, será que é isso? Não, mas será que a gente vai para comer no casamento? O objetivo não é esse. O objetivo é você ir participar de um momento especial na vida dos noivos. Não é para isso. Eu convidei tal pessoa para ser padrinho. Mas por quê? Para ganhar presente? Será que eu convido o padrinho para ganhar presente, irmão? Não. A regra que nós temos que ter, que vai ser a regra de sábado também, hein? A regra para você manter as coisas em comum é, sempre você é mais importante. Então, vou chegar aqui, estou aqui, eu e o Saulo aqui. Aí eu vou lá, vamos comer. Saulo, você já comeu? Não, então eu vou esperar. Nós vamos comer junto. Eu não quero ser o primeiro. Não quer pecado ser o primeiro, hein? Não é isso. É só que eu estou mais interessado no bem-estar dele do que em mim, do que meu. Então, não. A regra vai ser Filipenses 2, que é o que acontecia lá na igreja. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo sempre dentro, assim, do ensino, aprendeu de Cristo, irmão, sempre dentro da doutrina bíblica. A comunhão vai estar aqui em Filipenses capítulo 2, verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É abrir mão. Você já notou a pessoa dizendo assim, olha, eu queria melhorar a minha casa, mas é alugada. Ué, você não é crente, não? A Bíblia não diz que se você não cuidar do que é dos outros, você não vai ter o que é seu? Irmão, o que é isso? Poxa. Você sabe que quando você aluga, aqueles, não é merchandising, né? Tem os Airbnb da vida lá, que você pega e aluga a casa lá. Aí você é hóspede. Você sabe que você também é avaliado. Uber, pronto, Uber é mais fácil. Você sabe que você como passageiro também é avaliado, hein? E na hora do Uber pegar, ele fala, bom, vou para a Vila São José. Quem é? José Benedito Viana. Nota 3, vou nada. Eu já escutei um Uber falou, a gente veio por causa da nota. Não vi, não. Irmão, sabe por quê? Você tem que cuidar bem, pensa bem. Ele falou, olha, rapaz chegou aqui, está vindo uma festa com uma bota suja de barro, e eu falei para ele, vai sujar meu carro. Ele, estou pagando. Tá bom, 0 para ele. Vai pegar o próximo Uber para você ver. É para usar e devolver melhor do que você tem. Melhor. Eu já te falei, a pessoa te prestou o carro, no mínimo lava o carro e devolve lavado para ele. Não, melhor, é assim, considera o outro superior a si mesmo. É desse jeito. No sábado, como é que é para levar? Olha, eu estou falando isso, irmão, que é um exemplo que tem muita gente envolvida, por isso, tá? Você que não vai, é que nós vamos fazer uma reunião, a gente vai dividir a comida. Então, lá é assim, olha, o que eu tenho que fazer? Nós falamos, olha, homens, nós vamos comer uma carne. Então, qual é o cálculo? Pastor, eu vou fazer uma doação. Qual é o critério da doação? O que eu gasto com a minha família no almoço? Então, é fácil. Olha, eu, Mariana, Davi. São 3. Que a média por aí dizem que é 250 gramas por pessoa. Não é na nossa casa é mais. 250 é para o Saulo aí, para esse pessoal magrinho. Assim, para nós aqui, tudo cheio de adiposidade, 300 a 500 gramas. Que isso? Então vamos lá, eu ia gastar 1 quilo de carne ali. Aí eu vou doar R$20. Vai dar para comer 1 quilo de carne? É fácil. Eu vou comer, é só assim, eu vou pensar no outro. Então você, por exemplo, que não pode doar, não se preocupe, eu estou falando de público, eu dou a minha parte para você, não se preocupa, eu não vou para comer. E assim é a igreja, eu não venho para absorver os direitos, eu venho para me entregar aqui hoje, é o que você tem que ter vindo. Eu vim para me entregar, é aí que eles colocavam a comunhão, é preocupar-se com
com o bem-estar do próximo antes de si mesmo. É se ficar feliz com o outro e ficar triste com o outro. Essa é a ideia. Ficar triste quando o outro está triste. Ficar alegre quando o outro está alegre. Ter o sentimento em comunhão. Um sentimento comum. Aí ele continua com algo bem parecido, que é partir do pão. Irmãos, partir do pão pode ser, eu já vi autores, que seja a ceia. É verdade. E até porque a ceia, irmão, não era com um cálicezinho e esse pão, né? Eles comiam mesmo, comiam. A gente sabe, lá em Coríntios falam que eles comiam. Mas a ideia de você partir o pão pode ser também em dividir as necessidades básicas. Então, por exemplo, a nossa casa, se é uma casa consagrada ao Senhor, ela deve servir para hospedar os outros. Lembra da hospitalidade? Irmãos, olha, eu vou ter aqui alguns textos só para você ter uma ideia. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, verso 13. Eu gosto de ler esse texto, porque eu já vi tanta gente falar, olha, eu estou aqui comunicando com os santos nas minhas necessidades. Olha, eu vou ler isso daqui para vocês. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Funciona assim. Eu vou pegar Saulo é meu Cristo hoje, hein? Saulo, quando eu falo assim, nas tuas necessidades, é dele. Nas suas, pode ser. Então, eu vou pegar o Neil para ele não se ofender, porque daí é mais fácil acertar com ele. Então, Saulo, nós precisamos de comunicar, de ajudar o Neil nas suas necessidades. Não suas dele. Suas, Saulo. Suas, Neil. O Neil veio e trouxe consigo o seu violão. Não o teu violão. Agora, se o violão é do Saulo, o Neil trouxe consigo o teu violão que está na mão dele. Aqui é nas suas, não nas tuas. A ideia é, eu vou comunicar com os santos nas necessidades deles, não minha. Não minha. Isso aqui não é para você pedir ajuda, não. Nem para você exigir, é para você dar. Sabe aquela história de que, olha, já vi até pastor falar, não mexe comigo porque é ungido do Senhor. Irmãos, Davi usou isso para Saul, não é para você. Não é, o ungido do Senhor, não. Quando Simei joga pedra em Davi, que ele fala, acho que foi Deus que mandou, deixa ele jogar pedra. Mas não põe a mão em Saul. Irmãos, a ideia é proteger os outros, não a si mesmo. Nós invertemos e colocamos um egoísmo no cristianismo que não existe. O cristianismo é filantrópico. Sabe o que é filantrópico? A palavra filantrópica quer dizer amor à humanidade. Filos é amigo, né? Filantropia é amigo, e antropos é homem. Então, é amor ao homem, amor à humanidade, é isso. Nós temos que amar os outros, não exigir as coisas. Então, quando você coloca aqui comunicar com os santos, é com as necessidades deles. É por isso que, quando a nossa igreja, e aí nem o mérito, é nossa obrigação, hein? Servos inúteis, só fazemos o que devemos fazer. Quando alguém no campo missionário fala que está em aperto, a gente ajuda. Por quê? O que nós estamos fazendo? Comunicando com os santos nas necessidades deles. Depois vocês falam com a Leica, aí que ela é professora de português. Mas vocês entendam o sua e tua. Suas necessidades, deles. E aí o apóstolo Paulo, no mesmo texto de Romanos, fala, segui a hospitalidade. Por que ele põe no mesmo texto, irmãos? Hospitalidade é, a minha casa está aberta para você. Isso é hospitalidade. Minha casa está aberta para você. Isso é uma pessoa hospitaleira. Tem um irmão, ele não é mesmo nessa igreja, mas ainda somos muito amigos, ele está em outra igreja. É muito interessante, porque ia visitar, está bem mais velho que eu agora. Ele abria a geladeira e às vezes, uma vez ele pegou assim um pedaço de queijo, mas já estava no finzinho. Ele disse, olha, é o melhor que eu tenho. Eu falei, tá, vamos lá, vamos comer esse queijo. Isso é hospitalidade. Não é esconder o chocolate, está chegando visita, esconde o chocolate, não. É o contrário. Pega o melhor. Sabe? Não vai esconder, irmão, que é isso? É você que come.
E eu fico sem, eu quero que você, meu prazer é você. E você nota na Bíblia, hein? Nota na Bíblia. Vai lá, para Ló, nos anjos lá, o homem falou assim, o homem arriscou a vida e falou, não, está debaixo do meu telhado. É uma coisa que a gente não aceita na nossa cultura, mas os sodomitas queriam abusar dos homens, eles disseram, não, pega as minhas filhas, mas não abuse de quem está debaixo do meu telhado. Eu sei que para a nossa cultura isso é um escândalo, mas a ideia é, eu sacrifico o que é meu, mas quem está debaixo do meu telhado será mais bem tratado do que o próprio da família. Essa é a ideia. Então, quando a gente vê aqui o partir do pão, é aí que eles estão. E lembra, hein? Eu não vou ler agora. Mas hospitalidade chega a ser requisito do pastor, hein? Não é? Ó. E que, eu até anotei aqui, mas eu não vou ler não para não pegar aqui, ó. Ele fala, amigo do bem, moderado, justo, dado a hospitalidade, lá em Tito. Então faz requisito de pastor. O pastor não pode fechar a casa, ele tem que abrir. É assim que funciona, irmãos. Está ali a casa aberta. É desse jeito. O que mais ele fala? Vamos para o 4 para a gente terminar esse versículo, né? E perseverar na oração. Irmãos, lembra 1 Tessalonicenses? Orai quando? Sem cessar. Uma das coisas que eu acho bonitas no nosso culto aqui, de Vila São José, é que eu já fui em outras igrejas e não vi isso, é que tem muita oração. Uma vez um pastor veio aqui e falou, mas vocês têm um monte de oração no culto. Eu falei, tem que ter. E falta. E falta, porque, irmãos, oração é a base, é a comunhão com Deus. Se você pegar, olha, parece que Lucas, eu vou arriscar aqui, hein? Era um homem de oração. Porque no Evangelho de Lucas, ele dá muita ênfase a Jesus, nos momentos de problema, oração, para escolher discípulos, ele insiste. E também em Atos, Lucas continua dando ênfase à oração. Veja que quando tem aquele problema em Atos 6, lá com as viúvas, os apóstolos falam, olha, vocês cuidam disso, escolhem os homens, e nós, apóstolos, vamos fazer o quê? Ministério da palavra e oração. Oração. E eu aqui vai já chegando, já está anunciando novembro aí, irmãos, em novembro, aliás, em outubro, nós geralmente fazemos nosso período de 24 horas de oração. E eu vou confessar uma coisa, nos últimos anos tem sido uma luta conseguir alguém para orar. Acho que os velhinhos que gostavam de orar de madrugada não estão lá, então paciência, né? Vou esperar vocês ficarem tudo velhinho igual eu. Vai, um dia que você vai ficar orando, vai perder o sono de madrugada com 80 anos, e daí fala assim, eu vou orar. Porque quando está jovem não quer orar. Tem que orar, irmãos. Era a base. Essas 4 coisas eram base para uma igreja saudável. Então, vamos relembrar aqui, doutrina dos apóstolos, estudo bíblico, você tem leitura bíblica. Comunhão, não só esse evento, como vários eventos que a gente tem a comunhão, muita comunhão a gente sempre tem, sempre procura promover comunhão. Partir do pão, nós sempre enfatizamos isso na ceia, e também na ajuda aos necessitados, a gente sempre ajuda, é uma coisa que você pode notar, você que já precisou da igreja, a igreja está lá. Quando ela sabe, viu? Desculpa, já acusei. Eu passei por necessidade e ninguém me ajudou, mas também não, a gente não tem esse dom de profecia ainda aqui. A gente não usa, você tem que contar para a gente. Tá? Então, dá uma contadinha para a gente, né? E também, o resto é na oração. Você tem sempre oração 24 horas, tem sempre momentos de você orar. E aí, você vai ver o seguinte, quando tem esses 4 pilares, pelo menos que a Bíblia nos fala aqui, você vai para o versículo 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eu não vou entrar no outro ali, mas eu queria dizer para os irmãos que aqui você vai ver que as pessoas, quando falam em toda a alma, irmãos, não é só dentro da igreja, fora também. A igreja sempre foi um exemplo para a comunidade, para as pessoas que estão ao redor, né? Hoje comunidade é a antiga favela, mas não, falo comunidade do nome mesmo, pessoas que vivem no lugar comum, comunidade é o que está ao redor de nós. A igreja sempre foi. No livro de Atos vai dizer que em Antioquia, eles estudavam a palavra de Deus durante 1 ano.
E o testemunho foi tão forte que eles foram chamados de cristãos, seguidores de Cristo. Por que eles foram chamados de seguidores de Cristo? Porque eles copiavam o que o Senhor Jesus fazia. É isso que nós temos que fazer. Irmãos, nós temos todas as chances hoje, no Brasil, em São Paulo, século 21, para ser uma igreja com esses 4 pilares. Não deixe faltar um. Nós não temos tripé, 4 pilares. Que a igreja vai crescer. Tem mais, mas essa é a base que a igreja primitiva cresceu. Vamos continuar com ela. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, por essa manhã, e peço que nós possamos sempre estar firmes no estudo da palavra, Senhor Deus. Nós possamos, Senhor Deus, estar sempre firmes na nossa comunhão. Pedimos, Senhor, que o partir do pão, a divisão com os necessitados seja uma coisa normal em nossa vida, e a oração, Senhor Deus, porque nós dependemos de Ti, meu Senhor. Pedimos que nos abençoe, oramos em nome de Jesus. Você que está na rede social e na internet, olha, estamos terminando, mas às 18h30 estamos de volta, tá bom? Até mais, Deus abençoe.